Nós estamos aqui hoje com o Nick Wellington, que é nosso professor aqui há 3 anos. O Nick, 19 anos, trabalhando no SAMU, né? Ele é gerente do SAMU de Betim, então por isso ele foi convidado, porque é uma pessoa com tanto conhecimento, eu acho que a gente tinha que trazer para essa conversa. E temos também esqueci o nome. Érica. Nós temos também a Érica, que é técnica em enfermagem, do SAMU também, e ela já atua há 14 anos, né? Então é uma pessoa também muito capacitada para trazer os conhecimentos que a gente tanto precisa. E eu acho interessante falar porque setembro foi o encerramento, hoje nós estamos encerrando essa campanha do Setembro Amarelo, né? E eu acho que é de conhecimento de todo mundo que essa campanha ela é muito importante para a conscientização das pessoas em relação ao suicídio, né? As estatísticas mostram, mas eu acho que não mostram muito claramente o que acontece no nosso país, né? Então, às vezes, a estatística mostra uma coisa, mas a coisa é muito maior do que parece. E essa conversa que nós vamos ter hoje, ela é muito importante porque é de utilidade pública. Eu acho que todo mundo vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais o que acontece, né, nas crises de ansiedade, na depressão, porque hoje é muito comum, principalmente pós-pandemia, isso se agravou mais, né? E isso chegou nas escolas, né? Então, nós, como escola que somos, a gente tem muita dificuldade, inclusive, para trabalhar com esse tema, né, que é a depressão, a ansiedade, e o professor também, porque o professor, muitas vezes, ele depara com quadros que ele, sinceramente, nunca deparou. Então, por isso que a gente trouxe o nosso professor Wellington aqui, porque ele vai falar, né, como que acontece isso dentro da sala de aula, como que é a abordagem do professor, como o professor identifica uma crise de ansiedade, uma depressão, e eu acho que isso é muito importante, principalmente para os pais, né, para estar acompanhando seus filhos aí no dia a dia. Vamos lá então, Nick, vamos começar com você, né, Nick, falando um pouco sobre esse tema, como que o SAMU, ele lida com isso, quando ele é chamado, como que isso acontece, como que ele identifica uma crise de ansiedade, uma crise de depressão. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite, né? É uma honra participar aqui com vocês. É um assunto muito importante, né? Muito pertinente. O SAMU, ele tem um diferencial nesse atendimento, por ser, né, em sua composição, terem ali profissionais da enfermagem, né? Então, no atendimento inicial, cabe a esse profissional, primeiramente, identificar se de fato se trata, né, de uma crise psíquica ou de uma situação de agitação por causa orgânica. Então, é muito importante que a equipe do SAMU, ao chegar no local, possa fazer essa diferenciação, porque existem alguns casos clínicos, né, algumas situações que vai levar o paciente, né, ou aquela pessoa a um quadro de confusão mental, agitação, por exemplo, a hipoglicemia. Né? Hipoglicemia, a pessoa está com a taxa de açúcar ali muito baixa no sangue, isso pode, dentre alguns sintomas, né, como a sudorese, em alguns casos, mas não raramente, a pessoa pode apresentar ali um quadro de agitação, confusão mental, e isso a equipe tem que ser preparada para identificar e para seguir com o atendimento de forma correta. Sinais dessa forma também são encontrados em pacientes com hipóxia, que é quando tem uma baixa oxigenação. Então, esse paciente também pode apresentar um quadro de agitação, né? Esse paciente pode apresentar um quadro de confusão mental. Então, a equipe de enfermagem precisa primeiro fazer essa diferenciação da condição clínica do paciente para determinar, né, para avaliar, analisar e definir se trata de uma crise mesmo, né, de um paciente em crise, em distúrbio psiquiátrico. Ok. E, por exemplo, quando acontece quando vocês detectam que é um distúrbio psiquiátrico, como que é o procedimento? Vamos lá. Primeiro, as equipes elas precisam
identificou, descartou a causa clínica, vai fazer uma correlação daqueles sinais que o paciente apresenta. Então, geralmente, o paciente em crise psíquica mesmo, a identificação ela vai ficar muito na situação da questão alucinatória, né? E da questão do... Na verdade, o paciente ele apresenta uma questão alucinatória. Eu esqueci o nome, me deu um branco aqui. Alucinação e... Delírios. Delírios, perdão. Tá. Deixa eu retomar esse exercício. O paciente ele vai apresentar, então, alguns sinais da situação de delírios, né, ou alucinações. Então, o delírio, o paciente ele geralmente vai apresentar algumas situações infundadas. Por exemplo, a pessoa tem um delírio persecutório. Então, ela tem alguém perseguindo, né? Ela vai ter um discurso que você consegue identificar algumas situações delirantes, né? Então, o paciente, ele, por exemplo, pode ter esse delírio por persecutório, ela vai falar que está sendo perseguida por alguém, né? É claro que isso precisa ser bem analisado, porque algumas situações podem ser reais. O paciente, às vezes, tem algum delírio que a gente fala que é o delírio bizarro, né? Ela fala que está sendo perseguido por extraterrestres, enfim. Então, a pessoa, essa pessoa começa a apresentar ali algumas falas desorganizadas, alguns comportamentos desorganizados, e no âmbito das alucinações, aí ela já está te falando que ela ouve vozes, né? Ela vê coisas que não existem, coisas bizarras. Então, esses sinais geralmente acompanham o paciente que está em crise. Claro que existem outros sinais também, né? O paciente, quando ele apresenta uma desvitalização intensa, o paciente desvitalizado é aquele paciente que ele já não toma banho, ele já não interage. Claro que tem que ter um certo cuidado, e muitas pessoas hoje já não tomam banho, já não... E você tem que ter cuidado para não pegar um sinal exclusivo e já entender que a pessoa está em crise, né? A gente precisa correlacionar todos esses sinais, esses sintomas, esses relatos, e de acordo com a desorganização da fala, a desorganização do comportamento durante o atendimento, essa equipe vai, enfim, conseguir determinar ali que esse paciente está em crise. Fazer o diagnóstico. Exato. Na verdade, o diagnóstico, ele em tese seria algo ainda mais profundo, né? O diagnóstico seria a determinação da nomenclatura dessa doença, né? Dessa doença mental. Então, por exemplo, o paciente é esquizofrênico, aí nós estamos falando de diagnóstico. O paciente tem uma série de outras condições, aí seria mesmo alinhamento diagnóstico. O caso do atendimento pré-hospitalar, a ideia é atender o paciente em crise. Então, a crise, ela pode estar relacionada a uma série de situações e não especificamente ao diagnóstico. Então o atendimento ele está baseado nos sintomas da crise. Sim. E não especificamente na identificação do diagnóstico de doença mental em si. Até mesmo porque isso seria mais de propriedade da unidade mesmo de saúde mental, do psiquiatra. A equipe do SAMU ela vai atuar ali na crise para resolver a questão do paciente em crise e conduzir ele para a unidade de saúde mental de referência. E lá que vai fazer esse diagnóstico. Então. Isso, aí lá vai fazer o diagnóstico, o tratamento em sequência. Ok. Bom, a depressão, ela é genética? Primeiramente, agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui. E só para especificar um pouquinho, né? Eu tenho uma especialização como enfermeira em saúde mental. E aí a gente estuda muito essa parte, né? Da genética também. E dentro desse estudo, tem um estudo da epigenética. O que é a epigenética? A epigenética, ela é o estudo do código do DNA. Quando a gente pega ali a fita do DNA, se você colocar ela, esticar, né, na média de 1,5 m, 2 metros. Então, a célula, ela não vai fazer a leitura completa desse código. Mas existem biomarcadores, é como se fosse um marca-texto, que aí assinala alguns pontos importantes da célula. A depressão, ela tem alguns biomarcadores, e aí o parentesco de primeiro grau, por exemplo, aumenta de 2 a 3 vezes a
chance da pessoa ela ter uma depressão. Mas a depressão a gente não pode determinar como fator genético, né? Existem outros fatores, né? Os fatores emocionais, ambientais, né? Até mesmo a alimentação, exercício físico, tudo isso influencia se essa pessoa vai evoluir ou não com a doença. Qual que é a diferença entre depressão e crise de ansiedade, por exemplo? Quando a gente pensa na depressão, a gente alinha muito com uma tristeza profunda, né? E a ansiedade já seria uma preocupação excessiva. Mas é bom a gente... Mas a depressão é uma coisa que eu acho que as pessoas têm dúvida, por isso que eu vou fazer essa pergunta. A crise de ansiedade, ela vem de uma depressão? Não, são características diferentes, né? Uma pessoa depressiva, ela pode ter crises de ansiedade, né? E é bom a gente enfatizar que a ansiedade, ela é fisiológica, faz parte do nosso corpo. Então, se eu tiver uma entrevista de emprego, por exemplo, eu vou ter sintomas de ansiedade. A diferença da ansiedade fisiológica para o transtorno vai ser a duração e a persistência dos sintomas. Então, uma pessoa que tem uma crise de ansiedade ali fisiológica, por um evento, um emprego, um casamento, ela vai ter alguns sintomas, porém, passou o evento, acabou o evento, passa. Já o transtorno, que a gente comumente chama de TAG, né, o transtorno da ansiedade generalizada, já é sintomas persistentes. E esse diagnóstico, ele tem que ser feito, né, o médico, ele vai avaliar quanto tempo que está persistindo os sintomas. Na média de, no mínimo, 6 meses. É importante a gente falar isso, porque muitas vezes a pessoa ela tem alguns sintomas de ansiedade e acha que já está doente. E não é assim, né? O diagnóstico ele é mais complexo. Ok. E quais são os sintomas mais comuns de depressão e ansiedade generalizada? A depressão, então, a pessoa vai ter aquela tristeza, né? Aquela apatia. E muitas vezes é até considerado como uma falta de interesse, né? Como o Nick falou, a pessoa ela não tem vontade para as atividades diárias dela, então ela perde esse interesse. Quando a gente estuda, por exemplo, na parte da genética, uma pessoa com quadro de depressão, ela tem uma diminuição do lobo frontal, do córtex pré-frontal. E aí, o que isso significa? Essa parte do cérebro, ela determina as funções como tomada de decisão. Então, a pessoa depressiva é aquela, por exemplo, que eu vou perguntar assim, você prefere almoçar fora ou almoçar em casa? Ela vai ficar apática, não sei. Não, e a gente toma isso como uma falta de interesse, mas não é. É uma limitação do cérebro dela. Já os sintomas da TAG, por exemplo, vai ser sudorese intensa, né? A pessoa ela vai ter uma agitação, tremores, sensação de palpitação, coração acelerado, dificuldade até às vezes de respirar, a pessoa ela começa a sentir uma falta de ar, né? Então, esses são alguns sintomas clássicos. Ok. Quais os autocuidados podemos adotar para fortalecer nossa saúde mental? Uma excelente pergunta, né? Porque eu falo que tem coisas que estão muito próximas de nós, né? Que todo mundo pode fazer. Alimentação adequada, uma alimentação saudável, né? Então, há muitos alimentos que eles vão suprir, eles vão produzir neurotransmissores que estão relacionados ao bem-estar, né? Por exemplo, vitamina B, a gente encontra nos alimentos, né? Triptofano, que vai estimular a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Outra coisa muito importante, atividade física, né? E está muito próximo da gente fazer uma caminhada, fazer um exercício físico em casa. Outro fator importante, dormir, que é um dos sinais que a gente percebe nos transtornos. A dificuldade em dormir, a insônia, ela vai agravar aquele transtorno. E interessante, foi muito bom você falar isso, porque a gente tem percebido que muitas pessoas estão com insônia, né?
eu acho que virou até uma doença, assim. É. Todo mundo falando, não consigo dormir, eu tenho que tomar remédio para dormir. Então, isso aí é muito interessante, essa sua fala. A verdade é que após a pandemia, a gente ainda está colhendo frutos aí, né, da pandemia, mudou muito o nosso hábito, né? Então, hoje, as crianças, elas estão muito mais próximas da televisão, da tela, e isso faz uma estimulação muito grande para a criança, né? O cérebro ainda não está formado, e esse estímulo excessivo de tela, seja de celular, de televisão, isso vai alterar a qualidade do sono, porque diminui hormônios como a melanina, né? Então, altera o sono, e aí a criança ou o adolescente, ele acorda irritado, né? Tem alterações na escola, no desenvolvimento dele, e muitas, até mesmo suspeitas de TDAH e de autismo estão diretamente relacionadas ao uso de telas, por exemplo, né? Tamanho, a proporção que está tomando. É alarmante, né? Alarmante. Bom, as equipes do SAMU precisam saber o diagnóstico do paciente para atuar. Eu gostaria, Nick, que você falasse um pouco mais sobre isso. Na verdade, em relação ao diagnóstico do paciente, a equipe do SAMU ela não precisa saber. Ela só precisa definir se ele está em crise. Sim. Né? Se esse paciente está em crise ou não, isso é muito importante definir, porque em algumas situações o paciente ele está bem abordável, né? E existe um desejo daquela família que ele seja conduzido, mesmo parecendo o paciente, à primeira vista, muito tranquilo, muito abordável e não apresentando qualquer sinal. O SAMU ele prima muito por essa questão e preocupa muito com a violação de direitos, né? Porque, de fato, em algumas situações, para conduzir coercitivamente, para conduzir o paciente sem a vontade dele, essa pessoa sem a vontade dela, ela precisa apresentar sinais de crise. Então, vamos supor que esse paciente ele tem um diagnóstico, mas ele não oferece um risco, o SAMU ele simplesmente não pega, né? O paciente, nesse contexto do adoecimento mental, que ele começa a apresentar um discurso desorganizado persistente, sem risco, sem estar colocando em risco, naquele momento, a si próprio ou a terceiros, essa condução aí ela precisa ser coordenada com aquele serviço de saúde mental. Aí precisa de um laudo médico circunstanciado, né? Precisa de um acompanhamento melhor. Agora, o paciente em crise, aí é considerado uma emergência psiquiátrica. Aí o paciente em crise, que coloca em risco a si mesmo e a terceiros, o SAMU vai conduzir esse paciente sem, digamos, a vontade dele, né? Porque na maioria dos casos o paciente em crise ele não quer ser conduzido. Então o SAMU ele vai atuar considerando a legislação que precisa ter esse cuidado. Mas o SAMU mesmo, a questão do diagnóstico, não é o caso. O caso é identificação de crise e conduzir o paciente que está em crise. Sim. Nick, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre as estatísticas, né? Inclusive, essa pergunta está muito ligada ao que nós passamos aqui em 2021, 2022, porque chegaram muitos adolescentes e na hora da prova dava uma crise de ansiedade, muitas pessoas se automutilando dentro, você lembra, Sim. né? Se automutilando dentro da escola, então foi assim, um trabalho muito grande. O SAMU vinha quase todo dia aqui na porta, uma loucura. Então, graças a Deus, parece que diminuiu um pouco, mas eu gostaria que você me falasse sobre essas estatísticas. Ok. Em parceria com a Vigilância Epidemiológica do município de Betim, então eu tenho as estatísticas do município de Betim. Sim. Ok? Foram 480 casos de lesões autoprovocadas no período de janeiro de 2023 a julho de 2024. Fazendo aí quase o total de um caso por dia de lesões autoprovocadas, né? Tentativas de autoextermínio. Sim. Nesse contexto, somente no ano de 2023, segundo os dados da Secretaria Adjunta de Segurança Pública, foram 41 óbitos. Nossa. Então, assim, nós tivemos um atendimento muito elevado, né? Nesse sentido.
É claro que quando nós falamos dos dados cheios, né, nem todos os casos o SAMU atende, às vezes a pessoa ali acomete contra si mesmo alguma lesão e algum familiar socorre e tudo. Então eu trouxe os dados da vigilância epidemiológica, porque em toda unidade de saúde que esse paciente dá entrada, gera-se ali uma ficha de notificação, registro, então fica o dado mais assertivo. O que nós percebemos nisso é que de 2015 para cá, nós tivemos um crescimento desse tipo de ocorrência, de fato. O SAMU, ele acaba atendendo esses casos, né, e é uma situação muito preocupante, porque em algumas ocasiões esses pacientes têm ali um primeiro atendimento e depois é o mesmo paciente novamente. Isso fica muito complicado para o SAMU, porque o SAMU às vezes foi uma equipe, hoje não é a mesma equipe que vai naquele outro atendimento. Então é muito importante, né, que as famílias, que as unidades de saúde, após o atendimento na rede de urgência, possa fazer o acompanhamento desse paciente na saúde mental do município, após qualquer tentativa de lesão autoprovocada. Porque na emergência não tem como fazer o acompanhamento, né? A emergência é a condução, nós vamos conduzir para a unidade de saúde pertinente. Então, se o paciente fez uma lesão que gerou algum trauma, no primeiro momento ele pode ir até para a unidade de referências com cirurgia, por exemplo, com uma UPA 24 horas para ter uma primeira avaliação do cirurgião. Não necessariamente ele vai ser conduzido para uma unidade de saúde mental, né? Agora, se é o caso do paciente já conhecido, paciente que faz acompanhamento, esse paciente será conduzido à unidade de CAPS, né? E essas equipes farão o acompanhamento desse paciente. Mas é importante destacar que se o paciente for para a unidade de emergência, seja ela por conta de um trauma, né, teve que passar uma avaliação do cirurgião, ou por uma questão clínica de intoxicação, teve que passar por uma avaliação do clínico, posteriormente, esse paciente, as unidades de emergência já têm essa orientação de emitir ali um documento, ou, a depender do caso, conduzir esse paciente. Mas na maioria das vezes fica a cargo da família, e a família precisa, enfim, continuar com esse acompanhamento com as equipes de saúde mental dos municípios. Isso é muito importante para que esse paciente possa ser acompanhado, né? Para que isso não venha a se repetir. Bacana. Me fala um pouco, Nick, sobre a abordagem do SAMU na residência do paciente. Como é que funciona isso? Por exemplo, quando você chega na residência com a sua equipe e a pessoa está em crise, qual que é a abordagem? Como que é essa abordagem? Primeiro, né, a proposta de atendimento, ela vai buscar primeiro descartar aquela condição clínica, né, que nós já havíamos citado. Sim. Segundo, quando essas equipes começam a abordar o paciente, o objetivo é sempre criar um vínculo, né? Esse paciente, ele sempre vai criar um vínculo para existir uma troca, né? Para que esse paciente possa ter a confiança daquelas pessoas que estão atendendo, no intuito de, a todo tempo, evitar a contenção física desse paciente. Sim. Então, o objetivo é tentar o máximo possível fazer uma contenção física para que esse paciente possa ser conduzido da maneira mais tranquila possível, né? Agora, se esse paciente, se essa proposta, isso não evolui da forma mais apropriada, aí as equipes elas vão proceder para uma evolução, né, no atendimento. Eu sempre gosto de frisar nas palestras que todo o atendimento ele é pensado numa progressão, ok? Então, nós vamos progredir com o paciente de forma a conquistar a confiança dele. Se nessa comunicação terapêutica, né, conversou com o paciente, vai conversar, transmitir para o paciente confiança, né, você vai conversar com o paciente de uma forma empática, você vai buscar situações para conduzir esse paciente sem contenção. Esse paciente, em alguns casos, ele não vai criar o vínculo nem com o profissional do SAMU, ele vai criar o vínculo, às vezes, com o militar ou com o guarda municipal que está na cena. Às vezes é um paciente que ele era do meio militar, então ele tem um diálogo melhor com aquele militar. A busca do atendimento do SAMU inicial
é sempre criar um vínculo para evitar essa contenção física. Porque a contenção física vai fazer com que o seu atendimento, e até mesmo para aquele paciente, seja um tanto traumático. Contudo, se durante toda essa abordagem, esse paciente ele apresenta uma agitação e é necessária a contenção, isso é feito de uma forma progressiva. Então, a equipe ela já não chega contendo o paciente, né? Ela vai primeiro, então, verbalizando, ela vai articulando, quando não é possível, essa contenção é feita de uma forma progressiva. Então, em muitos casos, o paciente ele fala, eu não quero ir, ele começa a ter uma progressão ali na postura dele, você começa a entender que ele pode vir a te agredir. Na maioria dos casos, quando a equipe do SAMU, em conjunto com a Guarda Municipal ou com a Polícia Militar, chega muito próximo ao paciente, esse paciente já diminui a resistência. O que é isso para o uso progressivo da força, né? Na segurança pública fala uso diferenciado de força, que é você usar o número máximo de pessoas possíveis para que ele, quando vê essa situação, ele não resista, ele já entenda, não é melhor não resistir, e na maioria das ocasiões um profissional segura de um lado, outro do outro, e esse paciente vai andando para a ambulância. Como eu disse, é sempre na questão progressiva. Se esse paciente se mantém nesse comportamento, as equipes vão atuando dessa forma. É claro que a equipe vai avaliar a condição desse paciente num contexto de ameaça. Então, se esse paciente, a equipe percebe que o nível de ameaça dele é ali um tanto menor, então vai aproximando do paciente, às vezes um pega de um lado e do outro, levanta o paciente e vai caminhando, o paciente já tem uma tendência a ceder por entender que a condição está acalmar, muito... né? Ele entende, olha, está muito desfavorável. Por isso que a nossa abordagem é sempre em conjunto. Inclusive, o Conselho Federal de Enfermagem preconiza que são no mínimo 5 pessoas para participar de uma contenção do paciente. É claro que se o paciente ele não apresenta essa resistência com 2 pessoas, ele vai caminhando, então ali ele vai caminhando, ok. Mas a decisão de contenção do paciente requer no mínimo 5. Lembrando, é sempre bom enfatizar que essa é uma decisão médica, e o médico regulador tem que passar essa determinação antes do início do atendimento, antes do início da contenção. Então é necessário uma validação do médico. A contenção mecânica ela é de orientação médica. E caso esse paciente, de fato, ele progride ali numa violência, ele está muito agitado, as equipes determinam ali que vai conter o paciente, que só pela aquela força mínima não vai dar certo, então vai usar o número máximo de pessoas, para que se esse paciente venha debater, ele não vai se machucar tanto. Porque com um número elevado de pessoas, cada um de um lado, você consegue controlar ele mais rápido. Jamais, o atendimento, um profissional contra um paciente. Isso aí vai gerar uma violência corporal de ambas as partes e ambos podem se machucar. É inseguro para o profissional e é inseguro para o paciente. Sim. Então esse não é o nosso protocolo. O protocolo é sempre o uso diferenciado de força, com o máximo de agentes envolvidos na ação, para minimizar a questão das lesões no paciente e maior segurança para essas equipes. E no último estágio, que é o paciente que está portando uma arma, por exemplo, uma arma branca, aí realmente a equipe do SAMU vai se afastar, os agentes de segurança vão fazer o controle da cena. É claro que pede-se sempre aquela conversa, tentar convencer o paciente. Findado essas possibilidades, o paciente realmente evolui com uma postura agressiva e de ataque, aí essas equipes vão tentar sempre optar por aquela arma de choque, Spark, para fazer uma contenção do paciente ali de uma forma mais segura. É o que se pede, É claro que a minha questão é mais da saúde, os agentes de segurança poderiam dizer melhor sobre isso, mas o que nós temos acompanhado, pelo menos em Betim, que isso tem feito de uma forma muito bem sucedida. Nós temos uma parceria muito boa com a Guarda Municipal do município, em algumas ocasiões também temos atendimento com a Polícia Militar, e esse uso progressivo da força, esse uso quando necessário, tentativa de usar o mínimo inicialmente, só no último caso usar uma força maior, tem funcionado bem, nossos pacientes na maioria dos casos têm sido bem conduzidos e evitado até esses disparos, Isso ocorre com uma frequência baixa, e quando ocorre,
como a equipe de saúde está no local, já faz a contenção daquele paciente, então evita-se, né, muitos disparos da taser, né, hoje a Spark, né, que é mais segura, evita-se vários disparos, porque o SAMU ele já vai ajudar na contenção e conduzir o paciente com maior segurança. Mas tudo é progressivo, sempre na busca de não conter, se conter, tentar conter ali primeiro pelo uso mínimo de força e somente no último estágio, após findadas todas as opções, vai evoluir de conformidade com aquilo que o paciente apresenta de risco. Ok. Bom, agora uma parte que eu acho que é muito importante é como que o professor dentro da sala de aula, ele convive, né, com a ansiedade, a depressão dos alunos, como que a ansiedade e depressão impacta aí no ensino-aprendizagem. Então, o nosso professor vai estar falando um pouco sobre isso. A escola ela é um reflexo de uma sociedade, né? Sim. Então, o que vive, o que acontece lá fora é o que acontece aqui dentro do ambiente escolar. Pós-pandemia, o que a gente percebeu é um número gigante de alunos com um volume imenso de informações, e aí eu acho que a internet também ela trouxe muitos benefícios, mas também ela trouxe vários desafios, porque o aluno ele é bombardeado por informações e a internet tudo acontece muito rápido. E o aprendizado ele é progressivo, ele é gradativo, ele não é instantâneo. Então, às vezes, o aluno ele quer respostas e soluções instantâneas para aquele desafio que está sendo proposto dentro de sala de aula. O que nós percebemos muito são alunos em crise, sobretudo quando se sentem que estão sendo testados. Então, é uma apresentação de trabalho, é dia de prova, é uma mudança de professor que às vezes precisa acontecer. Então, quando se fala em mudança, qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de desafio, o aluno tem crise nervosa. Então, assim, eu como professor já vivi algumas experiências com alunos em situações, assim, muito difíceis, né? Eu acho que esse desafio também é do professor de reconhecer isso, e nem sempre a gente reconhece imediatamente. E às vezes o aluno que você acha que está com a saúde mental em dia é o primeiro que manifesta a crise. Então o professor ele é desafiado também a entender, compreender e trazer soluções, né? Nós não sabemos tudo, mas nós precisamos trazer soluções para esse aluno e somos desafiados a inventar e criar novas condições favoráveis para o aprendizado. Bacana, Wellington. Bom, gente, eu gostaria de agradecer vocês, né? Eu acho que esse nosso bate-papo, ele foi muito importante para a sociedade como um todo, porque são muitos desafios, né? São muitos desafios, e eu tenho certeza que as pessoas vão, eu acho que elas vão aproveitar muito esse conteúdo que foi debatido aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer o Nick, agradecer a Érica e agradecer o professor Wellington aí, né, por ter participado aqui dessa nossa conversa. Ok? Muito obrigada a cada um. Se vocês quiserem falar alguma coisa, estamos aí. Só para complementar, né, o que o Wellington falou, essa questão da inteligência emocional, né? Quando o Wellington fala que precisa realmente gerenciar, e ele como professor, ele precisa estar à frente disso, todos nós, né, precisamos ter um pouco de inteligência emocional, de gerenciar, de compreender essas emoções, de compreender, de se colocar no lugar do outro, né? É importante a gente saber que, além dos transtornos, a pessoa tem um histórico de vida ali, e muitos desses transtornos têm relação direta com algumas necessidades emocionais da infância que não foram supridas. Então, a gente tem esse olhar sistêmico, né? Olhar como um todo mesmo. Acho que isso aqui é o mais importante de tudo. Sim. Muito bem. Bem. Eric, quer falar alguma coisa? Nick, quer dizer? Não, somente agradecer mesmo, dizer que o SAMU 192 está à disposição da população 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um serviço, eu tenho que defender um pouco, porque é um serviço que acaba ficando muito exposto, né? Porque são unidades de saúde em via pública, nas residências. A gente pede que a população tenha um pouco mais de paciência, né?
A gente sabe que as condições de saúde, às vezes, né, e o tempo, é natural que uma aflição, né, em relação ao tempo mesmo, né, do acionamento até a chegada no endereço. Os SAMUs, né, da região metropolitana, né, seja Betim, Contagem, Belo Horizonte, das cidades circunvizinhas, eles são SAMUs que têm se empenhado em chegar precocemente às vítimas da melhor forma possível. Cada médico, enfermeiro, condutor, técnico que atua nesse serviço sabe da sua responsabilidade, né, desse empenho, e a gente pede, assim, muito carinho mesmo por parte da população, né, que venha receber esses profissionais de uma forma cortês. A maioria das vezes esses profissionais estão vindo de outras ocorrências, eles nem estão sabendo que o chamado está lá na central de regulação esperando há um certo tempo, e é claro também que a central de regulação tem uma responsabilidade, pois tudo é gravado, tudo é cronometrado, e é uma responsabilidade muito grande quando um chamado está em aguardo. Só para tranquilizar mesmo, né, as pessoas de que, com certeza, o SAMU ele sempre está empenhado em atender a tempo, da melhor forma possível, porque existe uma responsabilidade muito grande. Todas as ligações são gravadas, todos os procedimentos são efetuados dentro de um critério técnico, e isso é sempre levado em conta. Então, agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui hoje e dizer que saúde mental é muito sério. A Érica que é uma pessoa que tem lidado muito, né, com as questões de terapias, e é muito importante as pessoas buscarem uma terapia, né. A Érica falou sobre o sono, atividade física, isso é muito importante, né, para que as pessoas possam viver melhor. E é o de sempre, né, tranquilidade, buscar cuidar, né, de si mesmo e buscar manter o máximo de tranquilidade possível, possa ter uma vida ainda com mais qualidade, né. Muito agradecido mesmo e dar os parabéns aqui pela escola e por essa iniciativa. Obrigada. O Elton. Eu também agradecer, né? Sou professor da escola e eu acho que, como a Valéria colocou muito bem, é um assunto de utilidade pública, muito de utilidade pública. Eu, como transito nos dois campos, que é a educação e a saúde, também sou do SAMU, falta à população educação em saúde. Sim. Então, quando o Nick traz essas informações sobre que é um serviço gravado, funciona 7 dias por semana, é gratuito, é público, é de todos. Então, às vezes, as pessoas elas não têm conhecimento de coisas básicas. E a importância das pessoas acionarem o serviço quando, de fato, precisam. As pessoas acionam o 192 para coisas desnecessárias, como, por exemplo, uma briga de família. As pessoas não sabem quando acionar a polícia, quando acionar bombeiro, quando acionar SAMU. Então, é importante ter educação em saúde. Porque quando eu aciono o serviço de forma desnecessária, outra pessoa está morrendo. Exatamente. Que precisa do atendimento. Então, educação e saúde, e parabenizar também a escola pela iniciativa, porque educação e saúde caminham juntas. Elas não caminham separadas. Então, de fato, esse assunto é de utilidade pública, é um assunto que precisa ser falado com mais frequência para que essa informação chegue na população. Sim, sim. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz, né, da escola poder trazer esses profissionais tão importantes aqui para debater esse assunto também tão importante, tá? Então, muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. Obrigado. Sim. Não, e o paciente passa mal, assim, tem gente, o pessoal passa mal junto. Já passa mal. Gente, Eu não esqueço uma vez, meu pai tinha problema ele era diabético. E ele passava mal de madrugada, porque ele tinha hipoglicemia, que ele tomava insulina. E eu lembro um dia que ele passou mal, era de madrugada, eu já ficava esperando, eu saía da minha casa e ficava lá na casa dele, que eu falava assim, não, meu pai passa mal de madrugada, eu tenho que socorrer ele. E um dia, ele passou mal, eu saí da garagem com o portão fechado. Amassou o carro todo, o portão caiu. Então, assim, olha isso. Então, o desespero é tão grande, né? Quando vocês falam sobre isso, o desespero é tão grande, você não sabe o que fazer. Você fala, meu Deus, e aí? O que eu faço? É tanto que a gente até orienta. Muitas das vezes a gente atende o paciente, acidente automobilístico, e já pega o telefone para ligar. A gente sempre fala, não liga agora, espera. Por causa disso.
disso, porque vai assustar outra liga pessoa. pro pai, a mãe Ele- idoso. Não, ele fala, eu tô no SAMU. A primeira coisa que a pessoa pensa, tá muito grave. E nem sempre, e às vezes nem tá, às sempre. vezes, né, tá, mas, né. Uma vez eu atendi um paciente, olha, gente, olha que absurdo. Ele ligou pra mãe dele, ele teve um corte na perna. Aí ele ligou pra mãe dele, de dentro do bolso, não, preciso falar com a minha mãe. Eu falei, não, deixa pra depois. Ele insistiu demais, liga pra sua mãe. Aí ele ligou e falou assim, mãe, eu perdi a perna, eu caí de moto, tomei o telefone da mão dele. Senhora, não perdeu a perna, ele teve um Tempo de corte matar que a mãe. já está... Gente, é inacreditável. Tempo de matar a mãe. É inacreditável, É porque desse jeito. a mãe dele, de madrugada, quase. Pois é, morre. A pessoa morre de susto. Você tem que ter né? responsabilidade. E às vezes a pessoa fala assim, o SAMU tá demorando. Mas o desespero é tanto. Aqui aconteceu um acidente. Aí passa o telefone para outro, passa o telefone para outro. Ele não consegue Ele não passar consegue o endereço. falar. Vai passando o telefone para várias pessoas. Ninguém fala coisa com coisa. Ninguém verdade. vem aí pelo GPS. Vai de onde? Que GPS? Do meu celular. Vocês não estão rastreando meu celular? Não. Estamos rastreando É seu meio que celular. algo assim, meio de De cinema, filme. de filme. É, de Acha filme. que é mais ou É, menos muito assim, louco, não é, né? Gente, é muito louco. Eu acho Isso que é desgraçado. a gente precisa de muito, sei lá, de muita informação, né? A gente percebe que é engraçado, porque acho que nós, na nossa posição, a gente imagina que todo mundo sabe, né? Pelo menos o básico. E tem gente que não sabe o básico, não é? Aí você assusta quando depara com essas Um situações. exemplo disso que a gente, né, da área da saúde principal, acho que a maioria das pessoas sabe, né? Crise convulsiva, não Sim. coloca o dedo na boca. E a gente ainda hoje, 2024, a gente Gente, ainda coloca. chega É, vendo pessoas coloca colocando dedo na boca em tempo é. de se machucar. Então, assim, a gente pensa que as pessoas têm conhecimento, mas Eu ainda tive não uma tem. situação no SAMU de Belo Horizonte interessante, porque o paciente faleceu e o SAMU dá a declaração de óbito, né? Sim. Só que a família queria que cremasse. Ah, E para cremar precisa de 2 médicos Isso. e não pode ser morte violenta. sim. E a família não tinha o segundo médico e não queria pagar o segundo médico. E eu quero cremar a minha mãe. A mulher me pegou pelo braço lá na coordenação e me saculejou assim, a minha Que mãe vai isso? ser cremada. Isso mesmo, é que o SAMU não vai mandar um segundo médico para constatar o que já foi constatado. Uhum. Então, às vezes, até coisa de plano funerário. A gente Gente. às vezes ainda tem que dar orientação de plano funerário. Vocês têm que se Mas, virar. assim, o profissional, ele tem que entender isso, sabe, assim, porque a família está tomada de emoção, ela tem um vínculo familiar, ela Sim. tem... cabe ao profissional esse autocontrole melhor, Sim. né? E eu acho que para a gente alcançar essas famílias, para ela tentar adquirir um pouquinho de autocontrole, é com o conhecimento. Sim. Uhum. Tem que divulgar melhor como Sim. funciona. Sim. É o que o Wellington bem falou, Divulgar o número educação de e saúde. ambulâncias. A educação e saúde, ela Elas precisa... andam juntas. elas na andam verdade. juntos, porque aí a pessoa divulgar o número de ambulâncias, Sim, né? Muita gente não A pessoa sabe. entender e esse número de ambulâncias está dentro conforme com a legislação. Sim. Então as pessoas precisam sim tomar conhecimento disso, conhecer melhor o que pode ser socorrido num carro comum ou não. Exatamente. Precisa de ambulância. Porque às vezes é claro que se a pessoa, no momento de desespero, ligar o 192, Já vai o ser médico já orientado. tem essa expertise e ele vai saber orientar. Uhum. Mas às vezes quando a pessoa liga e ouve essa orientação, Uhum. ela já é tomada pelo ódio, né? Pela raiva. Sim. Não, mas tem que vir uma ambulância, e às vezes o médico fala, não, mas as ambulâncias estão todas em atendimento, Uhum. né? Esse caso não é um caso de trauma que precisa de colocar numa prancha. Você tem um carro aí, não, eu quero uma ambulância, e às vezes a pessoa entra não consegue interpretar a informação. Sim. Eu lembro o primeiro caso natural, que teve né? na escola de uma menina que passou mal, muito mal. E aí eu fiquei desorientada, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça, colocar ela no carro e levar pro... Aí o pessoal falou, Valéria, você imaginou se essa moça morre no seu carro? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Entendeu? Então, é muito complicado. Eu acho que a gente tem que ter realmente informação, né, para você saber como direcionar essas coisas. Não, mas para esse caso, por exemplo, se você tivesse acionado 192, Uhum. e vamos supor que o médico ali te orientou, olha, nós estamos sem ambulância, não é um trauma, você pode pôr no carro. Sim. Você aí Está está respaldada Exatamente. para essa condição. Sim. Então, sempre que a pessoa tiver dúvida, não tem problema ligar o 192, Uhum. né? Uhum.
é uma questão assim, é um serviço público, é um serviço público. Para te informar, Com né? responsabilidade, Pra né? informar. Mas estamos aí para isso, olha. Sim. Não, ela desmaiou, está dentro da sala, a gente não tem como. O médico tem a capacidade de orientar sobre E é os primeiros isso, socorros e, se necessário, conduzir como conduzir. O médico tem essa capacidade de E orientar. as pessoas não sabem que o SAMU também é Também, orientação. Eles acham que Dá é informação. só para Só mandar mandar ambulância. ambulância. Não. E isso, inclusive, ajuda muito para desafogar o SAMU, porque tanta gente. Então, quando você recebe essa orientação, você deixa de chamar o SAMU. Sim. E ele vai orientar Vai pra outros ou outros vai casos. buscar outros pacientes aí que estão precisando mais. Né? Mas eu vejo em sala de aula, quando o aluno sabe, você trabalha no SAMU? Eles querem fazer 1000 perguntas. Sim. Mas eu percebo que o aluno, depois que ele detém a informação, ele fala assim, minha avó passou mal, mas foi super tranquilo. Por que foi super tranquilo? Porque agora ele tem um Agora, conhecimento. O conhecimento, ele produz essa paciência, essa tranquilidade, que o não conhecimento produz o contrário, que é o desespero, a gritaria. Ele minimamente controla, né? Sim. A pessoa, ela tem aquela situação difícil, mas o conhecimento traz para ela um mínimo de controle na situação. Sim. Ao passo de quem não tem conhecimento algum, é só desespero. Eu em falo cima que a de desespero. falta de conhecimento, ela traz um sofrimento muito grande. O desconhecido. Não é? né? O desconhecido traz um sofrimento. Então, quando você passa a conhecer, você fica mais tranquilo, porque você sabe o que fazer, né? Verdade. Então, eu acho que conhecimento é tudo. Isso gera uma independência, uma maturidade Verdade. Isso. impressionante, né? Isso é fantástico. Sim. E é engraçado falar, né, da quantidade de ambulância. Aqui em BH eu não tenho certeza. Tem mais de 30. Mas Betim. uma população de 2 Pois milhões é, e tanto. mas Betim, olha o tamanho de Betim. São 3 ambulâncias de unidade básica. Então, às vezes a gente chega na ocorrência e fala, né? Tava em pé. Mas eu vejo toda hora a ambulância passando, é porque tem muitas. Não, somos nós que toda hora estamos passando, é a mesma ambulância. Betim, qual que é a população de Betim? Betim hoje, pelo último censo, 411 mil habitantes. Aí tem 3 ambulâncias de unidade de suporte básico, né? Que a composição é técnico de enfermagem condutor. E 2 avançadas. Então, tá. total de 5, sendo 2 avançadas. O avançada tem médico, enfermeiro e o condutor. Tá. Então, é de acordo com essas 5 ambulâncias Tem que vai fazer ali, gerenciar, administrar. vai fazer a classificação de risco para ver qual que despacha. Lembrando que ela é custeada pelo município. Então, habilitada mesmo pelo Ministério da Saúde são 4. São 4. Aí tem uma sobressalente, uma unidade de esporte avançado. Ela fica mais voltada para as questões de transporte interhospitalar. Sim. Mas quando não tem transporte, ela atende também a população. Mas essa é a composição do SAMU Betim atual. Bacana. Gente, que bom. Se deixar, nós vamos falar na Mas é porque o assunto, ele é muito, sabe, amplo, é um né? assunto amplo. Então, a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre o SAMU. E é engraçado que a população ainda não sabe. Se a gente começar a falar de óbito, isso gera um outro assunto, um outro podcast. Sim. Porque a população não sabe que o SAMU dá a declaração de óbito. Eu não sabia. Né? Estou sabendo agora. Dá a declaração de Em óbito. alguns, Em alguns casos, né? É, Que não são mortes violentas, sabe? Porque antigamente, qualquer pessoa que morresse em casa tinha que esperar Precisava, rabecão, né? polícia Sim. civil e tal. Hoje não, hoje o SAMU pode. Né? Então, mas existem critérios. Não, isso é Tem. importante, por exemplo, idoso. A minha avó, né? A minha avó faleceu com 104 anos. Então, assim, não tem o que questionar, né? Cara, né? Viveu muito bem. E aí o SAMU, né, na época eu estava até de plantão e eu orientei minha mãe, liga para o SAMU e pede para eles estarem indo aí. Então, assim, tem um conforto para a família, né? Em poucos minutos foram lá, testaram, a gente já conseguiu entrar em contato com a funerária para levar, Isso é muito preparar o rápido. corpo. É rápido, a Aí família... não precisa de IML. Era muito Sim, sofrido essas antigamente, coisas, quando era. precisava esperar, né? Até hoje ainda, em algumas Ainda, situações, ainda tem que esperar, né? Sim. Bacana demais, gente. Ok, gente, muito Muito obrigada, obrigado. viu? Obrigada.